36 mil anos lá da Europa, naquela região de Eurásia, 36 mil anos foi quando encontraram os primeiros vestígios paleológicos dos cães. Dos cães não, dos lobos, na verdade. E esse crânio está guardado até hoje em museus, tá certo? Em museus na Europa, na Bélgica, certo? Museu Público da Bélgica. Esse encontro foi muito importante para que a gente pudesse ter aquela conexão. Peraí, até que ponto esse crânio desse lobo, naquela época da colonização, da migração humana para a Europa, até que ponto essa migração ocorreu, esse encontro? Ocorreu esse contato do homem com o lobo, certo? É muita coincidência. Um crânio encontrado há 36 mil anos e a história que a gente conseguiu mapear diante de todo um cenário de neurociência, da evolução do cérebro humano. E essa avaliação contextual de que o homem chegou na Europa na época em que encontraram vestígios de crânio ou de material ósseo de lobos dessa época. Então o lobo já existia naquela época e o humanídeo ele entrou na Europa nessa época, há 36 mil anos. Perfeito. Seguindo esse caminho de raciocínio, eu gostaria de passar para vocês que quando você imagina que, poxa, peraí, Tarcísio, qual é a principal certeza hoje? Não só falando em arqueologia, de avaliar carbono 14, ou de fazer mapeamento genético dessas estruturas, de pelo, de resto ósseo, resto de tecido. Tudo isso é gênico, tudo isso é comprovado, DNA desses animais hoje está em torno de 98%, quase 98% dos estudos que nós temos, que já encontramos da semelhança do lobo com o cão doméstico. Pode ser qualquer cão. Só que a gente tem o seguinte, existem vários estudos, aí também é muito importante isso. Quanto mais diferente do lobo o cão mais distante ele se torna desses animais. Não quer dizer que eles não são primos. Não quer dizer que eles não são, que eles têm o mesmo genes, que são da mesma espécie. Não quer dizer, são mais distantes apenas. Foi feita muita, como eu posso dizer a vocês, muito cruzamento artificial, né? E nessa segmentação. Quando o animal é um pug, quando o animal é um bulldog, quando o animal é chihuahua, com certeza houve muito trabalho de cruzamentos abertos, fechados, né, de reproduções artificiais, migrando, cruzando um gene com outro, de outro local, de outra característica. Então você vai ver que quanto mais diferente do lobo esse cão doméstico está naquele momento, ele não quer dizer que eles não são da mesma espécie, eles não procriem. Tarcísio, e qual é a maior certeza diante de 98% de genes que nós sabemos que 98% desses genes são legítimos, né? Isso estou falando de forma genética. A genética ela é muito precisa. Ela errar é muito difícil a genética errar. Muito difícil. Nem tudo é culpa da genética. Nem tudo. As doenças, porque o cão, essa raça adoece porque a genética dela. Não. Nem tudo é culpa da genética. Mesmo que a genética favoreça, mas a genética ela não é a responsável primária. Não é a única culpada. Certo? Então, o hábito de vida, o hábito nutricional, o déficit hormonal tem relação direta com as enfermidades que nós enfrentamos hoje. Então, a genética, ela não é a única culpada, certo? Então, não pode chegar assim, o cão tem problema de pele porque a raça daquele cão é muito comum. Parece que vem como um combo. O animal é um maltês, ele tem doenças. Ele é um shih tzu, ele tem doença tal. Perfeito, ele pode até ter sensibilidade gênica para tal doença, mas não quer dizer que
a genética é a única responsável. Ela está ali, nos estudos que nós já temos, de 20 a 25% como responsáveis. Entendeu? E olha aí, 70 a 85%, né, como responsável o hábito. Hábito alimentar, hábito de vida, né? Pouca atividade física, baixo hormônio, tá? E é isso que a gente sabe, né? Baixo movimento, isso tudo predispõe a doenças metabólicas e inflamatórias, que é o que a gente estuda mais hoje, a origem das doenças. Estudar a origem das doenças, você tem que voltar. Foi o que eu fiz. Eu voltei para a origem dos cães. Eu tive que voltar, eu tive que entender a história dos cães, como eles chegaram na minha casa. Não é avaliar apenas o pai, a mãe, o avô e o bisavô, não. É olhar a ancestralidade deles, a origem ancestral. Por isso que é muito importante todos entenderem que os cães, eles não são lobos, eles são primos dos lobos. Cão ser primo do lobo significa mesmo gene. Quer ter uma maior certeza de tudo que a gente está falando aqui? Pega um chihuahua no cio, uma fêmea chihuahua no cio, fêmea, tire um óvulo dela, certo? Pegue um óvulo de uma chihuahua, artificialmente, porque não pode fazer isso de forma presencial, né? De forma de contato direto, porque chihuahua para um lobo é uma disparidade muito grande, concordam? Mas se eu pegar o óvulo de uma chihuahua e colocar numa placa de Petri, pego um espermatozoide de um lobo e fecundo e coloco e implanto em qualquer outra fêmea que tem capacidade de nidar e gerir, né, levar aquele óvulo para frente, vai sair um filhote e muito fértil. Olha que louco, uma chihuahua que pesa 1 quilo e uma loba que nunca teve acesso ao lado doméstico. Você faz esse cruzamento artificial e dá filhote. Ah, Tarcísio, eu quero fazer o cruzamento agora natural. Beleza, então pega cães do mesmo top, da mesmo tamanho, mesmo porte, lobo e um husky siberiano. Dentro de minha casa eu tenho um husky siberiano doméstico e pego um lobo. Aí eu boto para cruzar. Vocês acreditam que vai dar filhote ou não vai? E outra pergunta. E se esses filhotes vão ser férteis, se eles vão procriar, vão ter fertilidade no futuro ou não? Olha que legal. Se a pergunta, se a resposta de vocês for eles não são férteis ou eles não procriam, a gente vai colocar aqui numa mesa redonda. A gente tem duas vertentes. Se eles fecundarem e os animais nascerem e não forem férteis, existe uma certa distância, certo? Interespécie. Mas, se esses animais tiverem filhotes e esses filhotes forem férteis, que eu tenho certeza que são férteis, já está ali, está descrito isso. Atendi aqui. Quem viu meu pôster hoje? Pôster no feed. Aproveitem para dar uma olhada no pôster depois. Eu atendi no consultório um cão chamado cão lobo. A raça do cão chama-se cão lobo. Bota na internet lá, cão lobo. O que é cão? Que raça é essa? Cão lobo. O que eu atendi veio da Itália. Tive a honra de atender um cão lobo no meu consultório. Aí você fala assim, ó, Tarcísio, quem é o cão lobo? Ele é uma origem entre um cão doméstico, ele é um descendente de um cão doméstico, de um cruzamento de um cão doméstico com um cão selvagem. E esse cruzamento dá animais lindos e dão animais férteis. Então, quer dizer, Tarcísio, quer dizer que se você pegar um homem e um macaco, né, que tem aquela ideia, né, o homem veio do macaco, beleza, o homem veio do macaco, bota para cruzar o homem com o macaco, não dá filhote, porque são espécies diferentes, são primatas, mas de espécies diferentes. Agora, você pegar dois cães, de ancestralidades e épocas e de geografias diferentes, como o lobo e o cão doméstico, vai dar filhote.
Eles ficam grudadinhos. Entendeu? Grudadinhos. Como você vê hoje um cão doméstico grudado com a fêmea. O macho e a fêmea, quando eles cruzam, e aí estão numa época ciclal, né, época evolutiva, época bem fértil, eles ficam grudadinhos, tá? E aí acontece a fecundação dos óvulos, né? Quando se ela ovulou 10 óvulos, 5 óvulos, os 5 vão ser teoricamente fecundados pelos espermatozoides depositados na vagina, né, da fêmea. Então, Tarcísio, quais são as outras características? A maior certeza que você tem é essa, é que eles são primos, porque cruzam e dão filhotes férteis. Então a separação que nós entendemos desse momento foi apenas espacial, pessoal. O cão que está na casa de vocês, eles não são lobos, mas eles são primos e próximos. Entenderam? Se você pegar um lobo selvagem e dar ração para eles, tenta imaginar um animal selvagem comendo ração. Tenta imaginar. Aí eu pego aquele animal selvagem, boto dentro da minha casa, crio ele por 12 mil anos e digo que mudou. Ah, ele mudou porque ele está morando comigo há muito tempo, ele mudou. Eles não mudaram, pessoal. Eles se adaptaram ao meio onde eles estão vivendo. Entendeu? Então eles se adaptaram. Mudar é muito radical. A mudança ela é muito radical. Entendeu? Do macaco para o homem é uma radicalidade muito grande. Agora, entre lobos e cães domésticos, não. São animais muito semelhantes e muito próximos. Entende? E aí você vai olhar outras coisas, tá? Sim, outras coisas. Olha a arcada dentária. Olhem os dentes. Olhem a saliva, se tem enzima amilase salivar. Eles não têm amilase salivar. Tanto o lobo quanto o cão doméstico. Avaliem a questão do tamanho do intestino. Curto. O intestino delgado deles é muito curto. Como eu falei há pouco tempo. Um cão, ele é carnívoro. E qual é a certeza, Tarcísio, que você tem tanto que ele é carnívoro? Estômago muito ácido, onde começa toda a digestibilidade do alimento. O intestino muito curto, além dos dentes e da falta de enzima que degrada o carboidrato lá na boca. Se você pegar um creme crack e botar debaixo da língua de um homem ou de um macaco, segura essa boca, você vai ver que a língua, ela dissolve, a saliva dissolve o creme crack. Ou o trigo, seja o que for. Beleza. Mas se eu pegar um mesmo creme crack e colocar na língua de um cão, você segura lá por 1 hora e quando você for abrir a boca, o creme crack sai inteiro, só molhado. Quer dizer, não teve catalisador, não teve enzimas que degradassem o carboidrato. Aí você imagina, poxa, Tarcísio, é verdade. Então quer dizer, por que eles comem excesso de carboidratos? Aí vocês vão entender qual foi o interesse. Quem foi o interessado de botar carboidrato? Para dar volume na comida deles? É para quê? É para beneficiar alguém? Um país? Ou uma região, né, que produz grãos? O que é isso? Quem foi o responsável por colocar carboidratos? Ou eles não sabiam que o carboidrato excessivo era... ele imagina, o cachorro não é mais carnívoro porque ele tá morando dentro de uma casa por milhares de anos. Beleza. Tá, beleza. Aí colocaram o carboidrato porque eles mudaram. Se foi isso, realmente é uma situação bem complexa. É isso mesmo, Anne. Anne Marjorie. Olha, muitos trabalhos... Eu tenho esse compromisso com a Anne. Eu tô com um projeto aqui para ela, na mão dela. Vamos começar, viu, Anne? Você não vai fugir. Temos um projeto magnífico com o Instituto e a Anne Marjorie, grande apresentadora que vocês também precisam conhecer. Tá? A Anne Marjorie tem uma voz espetacular, tem uma habilidade na apresentação fantástica. Flavinha Amaro, obrigado pela participação aqui. Tem umas perguntas, eu vou aproveitar que eu dei uma parada para poder... Tá aqui, ó. Boa noite, para mim tá cortando, tá tudo bem. Muito parecido com o pastor alemão, misto com o belga. Vocês viram, né, a foto que eu postei hoje no feed? É bem interessante. Topete, é isso aí. O Alexandre, pai, obrigado pelo seu carinho. Eu recebi os seus presentes aqui, tá? Obrigado. Vamos fechar parcerias. Eu acho que são isso. Eu acho que a gente vai se unir cada vez mais em regiões, né, próximas. O Topete está aqui.
de João Pessoa, pessoal, e com certeza um dia a gente vai se conhecer, tá? Eu sei que vocês admiram o trabalho e o quanto vocês podem favorecer e fomentar todas essas ideias malucas que estão saindo da minha cabeça. Doutor, pode-se dizer que os cães não se desenvolveram pelo processo de seleção natural? Não. Ele pode até ser... A evolução acontece, sabe, Alexandre? A evolução acontece, mas a mudança não. A adaptação, por exemplo, se eu tomar Coca-Cola por 70 anos, eu me adapto muito a essa quantidade de açúcar. Mas não quer dizer que eu mudei. Eu tomo Coca-Cola, eu preciso agora só comer açúcar. Não. É uma adaptação que vai vir consequências. Certo? Então, no meu ancestral, por exemplo, meu ancestral de 1000 anos não tomava Coca-Cola. Certo? Então, eles tinham um acesso diferente, pouco menor ao açúcar. Hoje, as crianças nascem açucaradas. Né? Então, aquelas hemoglobinas tudo glicadas, tudo cheio de açúcar. O fígado ensopado de açúcar, o leite materno já vem com açúcar. Então é uma situação que a gente tem que entender que o açúcar atrapalha. E está dentro da alimentação de cães, gatos e humanos, excessivamente. Thelminha Vete, obrigado Thelminha. Omar Pet, deixa eu dar uma volta aqui. Bicho Essencial, Filomena Bioterapia, obrigado mais uma vez. Karina Nutricional Nutrifuncional. Cabana Bulls, obrigado. Olha, amanhã eu acho que vai ser a cirurgia do filhotão, vou ver se eu consigo corrigir o bracinho, tá meio desviado de ângulo, né, de eixo. Eu vou ver se eu consigo corrigir amanhã. Amanhã eu tenho uma cirurgia também meio complexa, um pouco antes, e depois eu vou tentar pegar o filhotinho, ver se eu consigo resolver, amenizar um pouco a situação, tá bom? Beleza, então, se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu vou agora voltar lá pro começo pra gente finalizar, tá bom? Tenho dúvida sobre os comprimidos antipulgas e anticarrapatos. Beleza, aí é um assunto bem interessante pra gente conversar depois. Grande Gustavo Maris, quarta-feira nos vemos, viu? Tem bastante novidade pra gente aí. Lucas, doutor, qual a diferença da alimentação natural com a crua e cozida do organismo dos cães e gatos? Crua tem mais afinidade com o tecido entérico, né? A crua. A cozida, ela tem também tem afinidade dependendo do que entra, né? Por exemplo, se você der um alimento ancestral, como carne, carcaça, vísceras e gordura, mesmo cozida, muda um pouco a molécula, certo? A molécula é mudada, tá, Lucas? Mas, de qualquer maneira, entre cru e né, e a cozida, a crua ainda tem uma afinidade melhor. Mas para receber a crua, você tem que ter um animal muito preparado já, tá? Tem que ter um animal que já recebeu uma modulação, ele foi não só modulado, mas ele foi equilibrado, antioxidado e anti-inflamado. Porque se ele vem de uma dieta cozida, rica em carboidratos vegetais, né, ele tende a ter um reflexo, certo? Dessa alimentação. São medicações... Cadê? A Ianina, obrigado Ianina pela sua participação. Tá respondendo alguém aqui, né? São medicações para usar caso tenha infestação, a questão do carrapato. Depois eu falo um pouco mais sobre isso, sobre carrapatos. Então, resumindo, para ficar bem redondo o nosso assunto. Então, quem viu a postagem lá no feed, vocês viram que o cão-lobo, ele chegou para mim caindo muito pelo, com várias comorbidades, inclusive excesso de peso. Quem viu o vídeo, ele caminhando aqui no consultório, eu tirei uma foto depois com ele, ele tem uma característica bem parecida com o lobo, é um cão um pouco na dele, não tem aquela questão de caras e bocas, de muito animado e se doa, né? Não tem. Ele é muito reservado, é um animal que tem uma personalidade realmente bem peculiar, especial, ímpar, né? E muito na dele. Então, quando a gente fala da proximidade com o lobo, esse cão é muito próximo, porque ele é cruzamento de cão doméstico com um cão selvagem, com um lobo selvagem. Então, ele é muito próximo. Por ser muito próximo, ele se adapta muito bem, inclusive, aos alimentos crus. Alguém perguntou sobre alimento cru aqui, né, o Lucas? Então, Lucas, esses animais, eles se adaptam muito mais rápidos aos alimentos crus, né, caças vivas, do que um cão doméstico que está com a gente há mais de 12 mil anos. É impressionante. Se você pegar um animal, o husky, Akita, Chow Chow, o cão-lobo, esses animais, o cão-lobo principalmente, ele é muito próximo ao lobo. Muito, muito, muito próximo. Então ele tem essa afinidade biológica por esses alimentos, né, mais selvagens, mais ancestrais, carnívoros.
diferentemente do cão doméstico que está ali a todo momento se adaptando, sobrevivendo nesse meio rico em açúcares. E as doenças vêm, né, com isso. Alterações metabólicas, enfermidades acontecendo de forma crônica, às vezes de forma aguda, né, também, rompendo ligamentos, hérnia de disco, é uma situação em que a gente fica realmente vulnerável, de mãos atadas, se a gente não conseguir mudar esse cenário. Eu sempre falo, a vantagem de estar nessa posição, de a gente entender isso com a mente aberta, é imaginar que a gente pode ser o protagonista dessa mudança. Essa mudança só depende da gente, não depende da indústria, porque ela não quer que mude, porque dá muito dinheiro isso, muito dinheiro oferecer esse tipo de substratos, esse tipo de alimentos para sobrevivência, né, chamados alimentos industrializados. Então é isso. Então o que eu consigo entender diante desse cenário, de um cenário mais primitivo dos nossos cães domésticos, é que esses animais, eles têm uma características diferentes, eles têm uma habilidade adaptativa diferente, tá? São animais que menos adoecem, tá? Então, se você oferece ração, comida industrializada, arroz, cuscuz para esses animais selvagens, o que acontece com eles? Eles se adaptam, teoricamente, àquele meio, vai ter um momento de adaptação, de transição, mas o que acontece? Se eu ficar forçando a barra, tentando mudar a espécie carnívora por uma espécie onívora, se eu tentar fazer isso, eu vou dar arroz, eu estou tentando mudar a força esse animal. Eu estou tentando mudar a força. Essa mudança, a força, causa doenças, gera doenças. Entenderam? Então, mudar a força de forma nutricional, eu vou agora radicalizar. Eu vou pegar um leão e vou tacar agora batata pro leão. Ele vai comer batata, certo? Beleza. Ele vai comer, porque ele não tem o que fazer, né? Não tem o que caçar, tá nas grades, tá dentro de um... Vou jogar lá um alimento que não favorece nem nada a fisiologia desses animais. Você vai ver que a mudança orgânica vai acontecer. O pelo vai ficar opaco, vai começar a cair, vai começar a coçar, vai ter diarreias, vai ter imunidade muito baixa. Então é exatamente muito parecido a um carro que tem um combustível muito adulterado, um combustível que não compete com aquela máquina, uma Ferrari com um combustível de carro comum. Então, o que acontece com a Ferrari? Ela não decola, tá? Num avião com a gasolina do Fusca. Então, é diferente, a octanagem é diferente, a molécula é diferente, entendeu? Então, é combustível do mesmo jeito. Podia ser combustível, pega fogo do mesmo jeito, né? Assim, podia pensar, mas não, mas tem toda uma adaptação, tem toda uma tecnologia por trás disso. Então, essa adaptação foi o que a gente conseguiu entender como profissionais da saúde, que a gente está dentro de um cenário criado ou adaptado para beneficiar alguém. Entendeu? Então é isso. Sejamos autores ou atores desse filme. Sejamos atores, protagonistas dessa cena de mudanças. A gente precisa mudar. Lógico que com responsabilidade, com muito estudo, tá? Se eu tiver que ser a vitrine, o vidro, o vitral, eu serei o vitral dessa mudança. Mas eu preciso dessa ajuda de vocês. Eu preciso de muita ajuda de vocês para que a gente consiga sair desse cenário, desse cogumelo, tá, entendeu? Chamado indústria alimentícia. E farmacêutica, né? É isso mesmo, Janina, você me ajudou aqui. Então é isso. Então a gente precisa entender esse cenário. É um cenário que não é favorável para a criação de animais domésticos, tá certo? Animais selvagens é diferente de animal doméstico, mas é diferente em que ponto? Animal selvagem, ele caça, ele corre muito, ele se adapta a um ambiente, ele toma sol, ele tem impacto, ele tem uma resistência muscular diferente. O cão de casa, ele não caça, ele só come o que você gosta, o que você coloca. Então, o cão de casa, ele começa a aparecer comorbidades, enfermidades que não são deles, mas eles
criaram isso, eles transformaram, né, como eu posso dizer, externaram, né, o estereotipo genético, né, a ativação gênica, né, ele é ativada nesses animais. Então, se o animal ele tem qualquer possibilidade de desenvolver, por exemplo, qualquer doenças metabólicas, diabetes, obesidade, ele tem gene para aquilo. Aí você ativa, gatilha, apareceu a doença de pele. Aí ela tem um gatilho para ter uma doença oncológica. Vamos imaginar aí um linfoma. O animal come errado. Você fica ativando essas zonas, esses genes. Então ativar gene significa você aguçar, é como cutucar um cacho de abelha. Se você cutucar o cacho de abelha, você vai tomar uma ferroada. Então é isso, os genes eles estão lá, mas se você não ativá-los, não gatilhá-los, eles não aparecem, eles não surgem. Esse entendimento foi o que eu entendi, tá? De doenças, de enfermidades que atrapalham, que trazem muitos malefícios para os nossos cães domésticos. Tá certo, pessoal? Então é isso. De alguma Baneja, né? Biauir. Doutor, alguma dica legal para oferta de ossos para gatos que já comem a alimentação crua? O gato ele não tem muita afinidade para ossos, tá? O gato ele tem mais afinidade para vísceras, para órgãos, para carne, essas coisas. Mas ossos, cartilagens, até ele pega ali, mas não tem tanta habilidade como os os canídeos, né? Carnívoros canídeos. Então é isso, pessoal. Esse cenário é esse. Eu queria passar para vocês todo esse contexto, tá? A gente está finalizando por aqui a live de hoje, para trazer para vocês que expressão gênica é uma coisa, adaptabilidade é outra coisa, transição é outra coisa, toda a parte de entendimento de doenças, sabendo que o cão doméstico está num cenário completamente desfavorável, frente a um animal, ao primo dele que está solto, certo? Um animal que está livre, é totalmente diferente, é um animal que come pouco, é um animal que come exatamente o que ele precisa. O cão selvagem, ele é um cão que tem essas características, não só de comer pouco e comer apenas o que precisa, mas tem muito movimento. Ele gatilha muito neurotransmissores do bem-estar e do prazer, como dopamina, serotonina, ocitocina, e assim vai. Então ele tem muito isso, sabe? As encefalinas e as endorfinas de forma geral, elas são liberadas no momento de uma caça, no momento de uma corrida a favor de uma caça. Entendeu? Quando você pega um animal doméstico, você percebe que essas características, ou essas ativações primitivas do cérebro não são ativadas. Esses animais não têm ativação neuroencefálicas primitiva. Lá no centro límbico, você fica uma coisa embutida, intocável. Então, memórias nessas regiões de hipocampo, poucas são ativadas. Memórias de ancestralidade, de ativação do córtex pré-frontal na liberação da dopamina, ou em si, né, da racionalidade. Então, animais, eles cognitivamente falando, em termos de inteligência, os cães selvagens, eles são mais inteligentes. A cannabis endógena que eles produzem são mais otimizadas, diferentemente desses animais domésticos. Animais domésticos, se você puder fazer uma mensuração do quanto de cannabis endógeno é produzido, selvagem, é totalmente diferente, é totalmente inferior com relação é totalmente superior em relação ao cão doméstico. Então o cão selvagem, ele tem uma maior liberação de maconha endógena dentro da cabeça, produção de endorfinas e encefalinas comparados com o cão doméstico. O cão doméstico, ele está num cenário desfavorável frente ao cão selvagem. Tá certo? Então é isso. Fica aí como reflexão. Pensem se faz sentido para vocês a origem dos cães, essa relação ou essa como é que eu posso dizer, coincidência da migração do humano, do humanídeo até a Europa, até a Eurásia, e esses encontros, esses achados arqueológicos desses animais, né, nas mesmas regiões de lobos, já foram encontrados arqueologicamente humanos agarrados
com animais, com cães, né? Então, datando aí de 20 mil anos atrás, entende? 20 mil anos, você vê um humano agarrado a um cão, a um lobo, desculpa, não é cão, teoricamente um cão, né? Um cão selvagem, um lobo. Então, esse cenário de você encontrar aqueles esqueletos agarrados mostra a afinidade que o homem sempre teve com os animais canídeos, a gente chama de lobos, né? Cães selvagens. Então, essa relação ela é muito antiga, ela é milenar, realmente, ela é uma coisa, não fala milenar porque é 1000 anos, né? Mas ela é muito antiga nesse cenário de você observar que essa relação entre o melhor amigo do homem e o homem, porque o cão ele consegue entender o olhar humano. Que relação? Aí é uma outra live, é uma coisa que eu posso trazer para vocês também, essa relação encefálica ou essa relação, essa neurociência onde o cão ele consegue ler o olhar, o rosto, o jeito, a característica, o aspecto humano. Por isso que ele é considerado o melhor amigo do homem, porque ele tem uma relação íntima com o homem, o cão, tá? Diferentemente de outros animais que a gente sabe que também tem alguns bem pontuais, mas o cão ele é muito afim. Ele consegue fazer a leitura das nossas necessidades, das nossas vontades, entendeu? Quando você está deprimido, ele sabe. Quando você chora, ele sabe. Ele chega perto de você. Ele se encosta, ele não te larga. Quando você encontra um diagnóstico de um câncer, por exemplo, uma doença muito severa, que você te deixa muito deprimido, ele sente essa energia e se aconchega. E chega perto, te lambe, coisa que ele não fazia antes. E eles conseguem fazer esse entendimento, essa leitura, esse raio-x do seu interior. Por isso que a gente tem esse carinho enorme por esses animais e sempre teremos. Certo? Eu vou passar para vocês depois, se eu só ler aqui um pouco, como ativar esses mecanismos endógenos em cães domésticos pelo exercício, alimentação bioapropriada. Isso. Além disso, isso já é um grande trabalho, né? Atividade física e alimentos que mais chamam a atenção da ancestralidade deles, né? Você entender essa relação, Ana, é exatamente, boa noite para você, exatamente essa relação de você ativar as zonas. E se você um dia puder manter esses animais sempre em contato com o tecido animal e com essas atividades de caça, de cheiro, de busca, você vai ativar essas zonas do centro límbico, tá certo? Do interior, onde se chama de cérebro primitivo, certo? Gostaria de nos aproximar das próximas lives, falar sobre piodermite e pastor alemão, se possível, com certeza, tem muito assunto, né? Como é possível fazer essa leitura, Omar? A leitura é uma leitura simples, mas eu vou passar com mais detalhes, Omar, porque é um entendimento, a gente precisa fazer uma contextualização para vocês entenderem como é feita essa leitura, onde é que é ativado, quais são as zonas, se é córtex pré-frontal, se é parietal, se é temporal, a memória está onde nesse momento, o cerebelo, o que ele faz nesse momento, na hora de você entender, não só distância, mas entender essa contextualização, porque o cerebelo está toda hora sendo ativado, toda hora está sendo necessitado. Então vocês vão entender depois o lado da neurociência para isso. O lambejo, tudo isso, o balançar do rabo, tudo isso a gente vai passar para vocês, tá? Em forma de conteúdo. Beleza? Fico por aqui. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Amanhã estaremos aqui no mesmo local. Vamos tomar um cafezinho comigo. Vocês estão convidados, tá bom? Amanhã de 6h30 estarei no mesmo lugar. Mesmo bate-local. Abraço, boa noite. Até amanhã. Valeu!